La capacidad de propuestas de las organizaciones sociales son muy calificadas. Son propostas interesantes de políticas públicas para a melhoria de qualidade de vida das pessoas que vivem no campo. São propostas que, em última análise, vêm de los próprios campesinos, de los próprios agricultores familiares, homens e mulheres, que se expressam em suas organizações sociais, sindicais, gremiales, representativas. Essas propostas podem não ser as mais qualificadas do ponto de vista da academia ou do ponto de vista do sentimento de muitos governantes, de muitos técnicos, mas são a expressão legítima que estas organizações têm de seus associados, de seus membros. Portanto, são, na grande maioria das vezes, os puros sentimentos do que necessitam este povo para produzir, para a qualidade de vida, para o desenvolvimento rural das comunidades onde vivem. Nos últimos 10, 12 anos, percebimos impactos importantes. Em muitos dos países da região, especialmente em los países que compõem o Mercosul ampliado, temos experiência em todos os países, especialmente de políticas públicas, de políticas de desenvolvimento, que hoje estão consolidadas em leis, em programas, que têm a sua origem as demandas, as propostas das organizações. É bem verdade que está muito além das propostas apresentadas. Há muito mais propostas que ainda não se materializaram em políticas, pero já sentimos em todos os países muitas experiências de políticas, de programas, de projetos governamentais, muitos que se transformaram em leis, que são oriundas destas demandas, destas lutas das organizações sociais. Talvez as propostas mais difíceis, que encontra muitíssimo pouco espaço em todos os países e que são demanda das organizações, são os elementos relacionados à terra. É mais fácil avançar em outras políticas de apoio, mas quando se trata da questão de terra, a questão de acesso a los bienes, aos recursos naturais, como a terra, a água, o território, há uma peleia, há uma dificuldade enorme de los governos, tanto o governo como o poder judiciário, como o poder legislativo da região, de avançar. Seguimos uma das regiões de mais concentração de terra do planeta. Seguimos com grande desigualdade em el campo entre os grandes que têm muita terra, os que têm muitas pequeninas glebas e contingente muito grande de pessoas que vivem no campo que não têm acesso à terra. Este, para mim, é dos pontos cruciais. Sem dúvida nenhuma, em Brasil, temos tido, especialmente nos últimos 12, 15 anos, cambios significativos de logros, de conquistas de políticas públicas para o campo, especialmente em políticas agrícolas diferenciadas para a agricultura familiar.
Não é pouca coisa, talvez sejamos dos únicos países que temos praticamente 2 ministérios. Que trata da grande agricultura comercial, dos grandes agronegócios, e o Ministério de Desenvolvimento Agrário, que se ocupa, que coordena as políticas de agricultura familiar, de acesso à terra, de reforma agrária. Isto são como que resultados de uma grande luta interna das organizações, no sentido de termos políticas públicas mais específicas para os específicos. Nós sempre dizemos que não podemos tratar ou ter o mesmo tratamento igual a los desiguales. É necessário políticas diferenciadas. Por isso, políticas como o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, políticas de compras governamentais, políticas de renda, de seguro agrícola, são políticas importantes conquistadas nesses últimos anos. Políticas de seguridade alimentar. Não se pode desassociar o tema da segurança, da soberania alimentar, nutricional, do tema da agricultura familiar. Já que mais de 70% dos produtos que consome a população brasileira vêm da agricultura familiar. A cada ano temos tido logros importantes de aumentar essas políticas, pero estamos muito lejos de termos uma política resuelta. Nos falta muito. Nós ainda temos contingente muito grande de agricultores, de comunidades que ainda não têm acesso a essas políticas. Persistimos na necessidade enorme de termos uma grande política que nós chamamos de universalização da assistência técnica, da extensão rural, para que estes agricultores tenham acesso à informação, à investigação, à pesquisa. Então, temos ainda uma longa caminhada para concretizar um projeto de desenvolvimento, de fortalecimento da agricultura familiar, campesina e indígena. A relação da mobilização social e o diálogo político, para nós, são como que parte integrantes. São como que complementares. A experiência de nós brasileiros, especialmente da CONTAC, é de uma grande combinação, articulação das grandes mobilizações com a capacidade política de negociação de políticas. Parece que se não se há grandes mobilizações, há uma dificuldade maior de los governos, incluso setores importantes da sociedade, compreender as demandas das organizações. Porque nós sempre temos uma correlação de forças desfavorável. A grande maioria de los parlamentários são muito mais favoráveis a outras políticas do que as políticas de los campesinos. É mais forte as políticas de los setores industriais, dos grandes produtores, do que os campesinos. Portanto, se necessita de cambios, de estruturas, de visão de política, e isso precisa combinar. Se necessita articular a sabedoria, a inteligência das grandes mobilizações sociais com o diálogo e com a capacidade de negociação com os governos para o logro, para as conquistas de políticas públicas.